Então, vamos esvaziar nossas mentes nesse momento, sentir toda a energia que não for contribuir para o nosso aprendizagem, a nossa aprendizagem de hoje, fluir para fora de nós. Vamos perceber o envolvimento da espiritualidade nesse momento tão sério para nós, nessa oportunidade que temos de estudarmos o Evangelho do Cristo, de aprendermos diante das diretrizes lançadas nesse orbe para a libertação daqueles que, através da boa vontade, invistam no projeto da vida maior, da iluminação interior, da vinculação com o Cristo interno e, consequentemente, com o nosso Pai Criador, através dos movimentos aonde criamos uma representação diferenciada do nosso próximo nas nossas vidas, mas também de nós mesmos diante das oportunidades que o nosso cotidiano nos oferta de sermos parte dessa palavra divina. Que Senhor Jesus abençoe essa fraternidade, esse conglomerado de pessoas interessadas nas suas movimentações espirituais em direção à vontade divina e que nunca esqueçam que é na caridade, no entendimento com o outro, principalmente, na oportunidade de servir, é que nós nos sintonizamos com Deus. Que o nome divino de Jesus seja presente na nossa personalidade, em forma de ação, nas nossas palavras e pensamentos. E que essa força esteja com todos nós, que é a força do amor, que assim seja. Gente, nós começamos então João 11, né, na semana passada, e vamos reler aqui do 1 ao 16, para a gente lembrar, e depois a gente começa a partir do 16. Né, acho que a gente conseguiu chegar até o 16. Então vamos lá. Aqui é a questão da morte, entre aspas, de Lázaro, que a gente está discutindo. E foi um momento onde termina aquele diálogo que a gente viu lá em João 10. E anteriormente a gente vê a cura do cego, né, de nascença também. Então tem essa sequência. E ele vai referenciando essa sequência para a gente. Então, estava o enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A gente discutiu o que significa esse amar aqui, né? Mas a gente vai relembrar hoje. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, a gente vê aqui também uma oportunidade muito próxima à do cego de nascença, que a gente falava da questão do que não vínculo ao pecado, e sim a oportunidade de servir. A gente viu isso lá atrás. Aqui a gente vê, mais uma vez, um grande movimento para... Aqui eles falam glorificar, mas Jesus não buscou a glorificação, ele buscou o reconhecimento de quem ele era por aqueles que daquela época e até hoje, porque reconhecendo Jesus como a representação divina que ele vem nos propiciar, a gente aceita a sua proposta de renovação, o que não tem nada a ver com a importância que damos para ele, e sim na importância que damos para nós, não no sentido egoístico, mas no sentido de seguirmos as suas diretrizes. Então é esse reconhecimento que ele busca. Não é glória, não é isso. E aí no 5 ele fala, ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E aí lembra que eles estavam querendo apedrejar na Judéia? Os discípulos assustam e falam, disseram os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te,
e voltas para lá? Respondeu Jesus: não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Aí nós começamos a estudar o que seria essa luz desse mundo. A gente vai falar nisso hoje. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois ele acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aí os discípulos entenderam isso no outro sentido. Aqui eles falam que, disseram-lhe, pois os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tinham falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Se por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Mas ele entendeu esse sentido de morrer aqui, não é a morte morrida, né, como a gente diz, não. Aqui ele está trazendo, lembra que a gente está numa região onde o João Batista tinha uma influência muito grande. E aí o simbolismo do batismo, né? Morrer um ser e nascer outro. É a renovação. Então o que Tomé estava falando aqui é desse processo de renovação. Claro que ele não ia convidar os outros colegas dele para morrer junto com outros, né? Não tem lógica isso. E aí 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Aí ele fala, né? Ora, Betânia estava a cerca de 15 estágios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus... Tá, vamos parar no 16, né? Senão a gente vai muito adiante, tem muita coisa para falar. Então, o que a gente entendeu, que a gente pode chamar a atenção, é essa intimidade que Jesus tinha entre os 3 irmãos, Maria, Marta e o Lázaro. E a gente vê isso lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 42, que o evangelista diz claramente que Jesus os amava, que é uma declaração bastante comum. Mas a gente traz aqui a palavra enfermo, que é uma negação, se a gente for trazer no símbolo do grego, é uma negação da representação de uma palavra que se diz vigor, quer dizer, sem vigor. Então, Jesus fala que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Tem algumas traduções que falam glória de Deus. Aqui fala que era para a sua glorificação. Quer ver? Deixa eu subir aqui para vocês, para a gente ver. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória. Aqui também fala a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja ela glorificado. Então a gente vê claramente aqui essa questão que a gente fala da glória, porque Jesus, já que eu falei aqui antes, ele não buscava a glória dele, ele buscava ser reconhecido como Salvador, porque não é simplesmente com o título de Salvador, é porque quando nós encontramos nele o Salvador, a gente busca nos salvar através dele, através dos seus ensinamentos, através dessa representação dentro de nós. Então, por isso que era tão importante para Jesus ser reconhecido, porque se isso não acontecesse, ele não virava uma diretriz de evolução. Isso que a gente tem que entender. Porque muitas religiões glorificam, no sentido de glorificar, levantar as mãos à glória. Não. A gente glorifica sendo, fazendo, mudando, reformando, modificando, crescendo, servindo. Glorificar é aceitar a real situação do outro, a representação do outro para nós, e a partir daí a gente buscar o melhor caminho para sintonizar. É manter essa sintonia. E isso, inclusive, que representa o amor, é manter essa sintonia. Então, Jesus buscava essa representação, porque ele mesmo demonstrou, lá em João 13:12, a sua humildade lavando os pés dos apóstolos. Então, quer dizer, essa questão mundana que a gente tem de elevar as pessoas, isso não tem representação por um espírito iluminado. Ele não busca isso. Por isso que a gente, de certa forma, tem vários equívocos na nossa caminhada, quando a gente busca isso. Então, Jesus buscava um reconhecimento, uma boa opinião sobre ele, para que ele servisse de referência na salvação daqueles que ali estavam. E é isso que a gente tem que entender na nossa vida, do que a gente busca. Porque eu vou ser muito sincero para vocês, é um peso na nossa vida, quando a gente entra na ilusão, que a gente tem que ser glorificado pelo mundo.
Nós temos que ser reconhecidos naquilo que nos compete. Se eu sou um bom professor, eu nem posso exigir que o outro reconheça, porque muitos não vão reconhecer isso. Quem tem que entender que eu sou um bom professor, que eu sou um bom profissional, que eu sou um bom pai, primeiro sou eu mesmo. Mas o credenciamento de ser um bom pai, ele vem de fora, a gente sabe disso. Mas a gente não pode viver em função disso, porque senão ele vira norte para nossas vidas. E aí nós atendemos o mundo, atendemos titulações do mundo. A gente tem que passar pelo mundo dentro do processo de humildade, que é reconhecer realmente quem somos, os nossos potenciais, quem a gente já, o que a gente já desenvolveu dentro da gente e usar em favor de nós e do próximo, mas não buscando reconhecimento externo disso, porque esse reconhecimento externo pode nos complicar, pode nos comprometer, por causa do egocentrismo que a gente está acostumado a viver com ele, porque tivemos várias experiências atrás. Muitos de nós, gente, vamos ter que retirar da gente os reis que fomos, os ricos que fomos, e vários outros personagens que a gente traz na personalidade da gente, para nós assumirmos esse processo de cristificar, de entender Jesus dentro da gente na nossa personalidade. Efetivamente, o Cristo dentro de nós se ilumina quando ele acha sintonia na nossa personalidade. Ele acha reflexo nas nossas atitudes e pensamentos, nas nossas condicionantes diárias. Aí sim, nós estamos glorificando o Cristo dentro da gente. Então, a gente sabe que por exemplo, Jesus não buscava essa glorificação para ele, porque se a gente for perceber, 2/3 da população da Terra não são cristãos. É muita gente. São de outras religiões. E, de certa forma, a ideia crística, ela não é assim, na nossa mente, ela é personificada por Jesus. Mas a ideia crística, ela vai muito além disso. Jesus foi um da esfera crística que esteve aqui conosco e que está conosco. Então, essa esfera crística, nós temos ela dimensionada dentro da gente em potencial. Nós temos uma sintonia muito mínima, mas temos com ela. Então, esse movimento da gente entender que existem outras representações desse delineamento crístico e feito por outros avatares. A gente vê isso no budismo, no protestantismo, vários. O protestantismo até que, de certa forma, entende o Cristo, mas você tem várias outras vertentes. E é por isso que a gente tem que entender que não é somente pelo direcionamento para os ensinamentos de Jesus, é os ensinamentos que libertam, que unem a Deus. E várias religiões têm isso. Então, Jesus nunca precisou desse enaltecimento. Gente, assim, desculpa falar dessa forma. Nós somos muito pequenos espiritualmente para representar. Nós representamos alguma coisa para os espíritos de luz. Mas se a gente olhar para a gente, as nossas manifestações são muito pequenas para chegar até um espírito de uma evolução de Jesus. Apesar de que se chega. Nós não podemos, apesar de que se chega sim. Mas a gente não pode iludir também que esse glorificar Jesus é isso que a gente faz nas representações de outras religiões. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente faz na representação da nossa individualidade. Isso é que é efetivação. Porque essa natureza crística, ela precisa ser reconhecida sim, por nós. Quando a gente estiver plenamente consciente dessa nossa natureza divina. E a gente começar a viver de acordo com isso. É isso que basta. Com essa natureza. Lá no capítulo anterior, a gente viu os judeus que queriam apedrejar Jesus. Por isso que, de certa forma, até Jesus, olha só, diante da necessidade, ele vai até a Judéia novamente. Ô, gente, só um momentinho, que eu acho que alguém está batendo na porta, acho que é os meninos. Só vou abrir ali, um momentinho só.
Ah, entendi. Ah, não, dá mais para lá. Tá ótimo. Era engano, gente. Era engano, era só para dar um break na nossa conversa aqui. Então, uma coisa também que Jesus falou, que a gente parou, inclusive, aqui, é que não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Esse aqui tem uma ligação muito forte com esse estado que a gente fala dessa natureza crística que existe dentro da gente. Não há, uma coisa muito interessante, gente. A gente sente essa natureza crística da seguinte forma. Eu até outro dia fiz uma experiência pessoal. Durante o dia, nós temos várias influências, inclusive algumas que vêm de nós próprios. Muitas são negativas. São sentimentos negativos que fazem a gente, às vezes, fazer ou falar algo negativo e tal. E aí é muito interessante quando nós somos, assim, quando certas coisas nos incomodam, mas vem uma mentalidade da gente para a gente combater aquilo, e a gente combate em respeito ao outro, ou com amor pelo outro, e aí a gente começa a ter atitudes diferentes daquelas que a nossa índole está mandando. Não, perde a paciência, não. Fala, eu estou cansado, eu não aguento mais isso. E você começa a ter falas contrárias e olhar outra pessoa com um olhar diferente. Não, eu preciso combater esse estado íntimo meu, porque eu estou aqui para ajudar o outro, para fortalecer o outro, para, de certa forma, incentivar o outro, e aí eu abdico dessas palavras tão comuns, desses estados tão comuns que nós nos entregamos no dia a dia. Estou cansado. Não sei o quê. Nossa, vou ouvir isso de novo. Essas falas que a gente repete, essa falta de paciência com as pessoas, com as situações, e a gente começa a agir contrário a isso. A gente combate isso. Aí quando você vê que você consegue, você sente um estado interior de felicidade. É uma paz. Isso sim que é o início da dinamização do Cristo interno. O Cristo interno, ele nos auxilia a negar quem nós sempre fomos e que nos distancia da verdadeira felicidade, que é a libertação do mal. O mal está em nós, nessas atitudes, nesses pensamentos, no pessimismo, na maneira de ver as coisas, na maneira impaciente de enxergar as pessoas na nossa vida, inclusive as mais próximas, na maneira da gente não ter paciência, na maneira da gente não entender, da forma a gente querer as coisas do jeito da gente. E aí a gente começa a fazer um trabalho diferente dentro da gente. A gente deixa de ser cego para não enxergar essas coisas que nos atrapalham no nosso caminho evolutivo, e a gente começa a buscar alguma coisa. Então, quando ele fala aqui aqui embaixo, né, que eu estava aqui na questão do dia, só achar, tá, gente? Mas eles supunham, acho que é aqui em cima. Aqui, ó, no 9. Respondeu-lhe Jesus, não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça. Então, quer dizer, existe uma escolha aqui, né, gente? Se nós temos 12 horas para andar de dia, luz, e nós temos mais 12 horas em escuridão, isso que ele está falando aqui, não há 12 horas no dia, então por que nós não andamos nessas 12 horas? Porque aí a gente não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E aí a gente começa a entender, lá desde a cura do cego de nascença que a gente viu lá atrás, que a gente precisa trabalhar quando é dia. Porque à noite é mais difícil da gente trabalhar, ela é mais assim, ela é mais exigente. Então a gente traduz essa questão tanto da vida e da morte, da claridade, da escuridão, mas esse sentido ele vai além um pouco. Jesus fala do dia e da noite, e a gente, obviamente, o dia representa a luz, a gente já falou aqui, e a gente vê isso lá em João capítulo 1, versículo 5, 7, que a noite representa a treva. Se alguém anda de dia, não tropeça, porque esse vê a luz do mundo.
E aí a gente tentou entender o que seria essa luz do mundo. Em algumas passagens, Jesus fala que essa luz do mundo somos nós. Se a gente for lá em João 8:12, a gente vai ver isso. Mas tem hora que Jesus fala que ele é a luz do mundo. Olha que interessante. O Evangelho trata dessas duas maneiras. Uma hora nós somos a luz do mundo, nós. Outra hora Jesus que é. Vós sois a luz do mundo, né? Lá em Mateus 5,14 também tem uma passagem que fala disso. Quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, ele está falando como Cristo. O Cristo ilumina o mundo. Como é que o Cristo ilumina o mundo? Trazendo uma proposta diferente de vida, de cotidiano para cada um de nós aqui. Existe uma proposta de vida para o Marcelo, diferente da Jaque. Existe uma diferente para a Catarina, diferente da Lurdinha. Existe uma proposta diferente para a Rose, diferente do Vanderlei. Existe uma proposta de vida iluminativa diferente para cada um de nós. E aí, quando ele fala assim que ele é a luz do mundo, ele está falando que ele é o Cristo que ilumina esse mundo. Então, Cristo vai ter esse processo de iluminação, dessa representação, diferente em cada um de nós. Porque cada um de nós está num processo diferente de iluminação desse Cristo interno. Então, se o Cristo está dentro de nós, quando nós manifestamos esse Cristo, nós somos a luz do mundo. Jesus é o tempo todo, nós não. Nós só somos a luz do mundo quando a gente nega o mal que a gente traz enraizado nos nossos ombros aqui, a gente está arrastando igual corrente nas nossas vidas, que são as repetições da nossa personalidade, as impaciências, o mau humor, a falta de educação, e vai por aí afora. Nós temos isso dentro da gente. A impaciência, o egoísmo, o orgulho. Quando a gente começa a enxergar esses elementos dentro de nós e a gente vê que a gente não tem recurso interno, a gente olha para o Evangelho de Jesus e fala, aqui existe o recurso. E eu vou buscar esse recurso negando a mim mesmo e seguindo Jesus com a minha cruz, porque quando eu nego esse homem velho dentro de mim, ele já fez alguns estragos, já me trouxe alguns compromissos. Então, eu negue-se a si mesmo, mas venha carregando a sua cruz, porque a cruz é a responsabilidade daquilo que eu já fiz, daquilo que eu já fui, e que eu não vou tirar simplesmente porque estou mudando meu caminho hoje. Mas ele pede, segue-me, pegue a sua cruz e siga-me. Então, essa representação, a gente tem que achar ela dentro da nossa vida. Porque um dia, gente, um dia que a gente negar a nós mesmos e atendermos como Jesus nos ensina, nós vamos sentir uma coisa muito diferente. Muito diferente. E aí eu inverto. Quando eu entender Jaque de uma forma diferente na minha vida, como a Catarina entender a Lourdinha num modo diferente na vida dela, quando a Rose entender o Vanderlei, são essas relações que eu tenho que trazer qualidade para elas, qualidade cristã para essas relações. Aí eu começo a ter relações cristãs com qualidade no mundo. E não esquecendo, quando é que a gente sintoniza com Deus? Quando vivemos intensamente as nossas vidas. Mas o que é viver intensamente as nossas vidas? É vivê-las condizente com a vontade divina que nos é direcionada, e Deus nos quer felizes, sintonizados, libertos de tudo que nos impede dessa construção interior, que é desse Cristo interno. Porque sem esse Cristo interno, nós não somos ninguém. Então, quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, ele está falando como Cristo. E aí, quando a gente fala para o mundo que nós também somos Cristos, é quando a gente deixa essa luz se desenvolver em nós. Nós temos essa luz latente, no estado embrionário, e compete a cada um de nós dinamizarmos ela, desenvolvermos ela. E aí Jesus, lá em Mateus 5,16, fala para a gente, e ele fecha isso numa ideia muito interessante: resplandeça a vossa luz. Resplandeça a vossa luz. Porque se essa luz resplandecer, a gente vai enxergar e não vai tropeçar. Aí, lembra? Tem luz na nossa estrada, a gente não tropeça porque a gente vê as pedras, não é isso? A gente vê a dificuldade. Então, essa luz
que Jesus trouxe para a gente, de enxergar as nossas dificuldades, as pedras na nossa personalidade, que nos impedem de ser educados, de ser melhores irmãos, melhores mães, melhores pais, melhores espíritos, melhores cristãos, melhores filhos de Deus. Então, essa luz que ele está falando, que vai iluminar a nossa vida, vai ser a luz que a gente vai perceber, ó, essa pedra existe dentro de mim. Eu não vou tropeçar. Quer dizer, o que é tropeçar? Quando você tropeça numa pedra na rua, você se entregou ao processo da pedra, correto? Você tropeçou, então você tem consequência, você vai cair, pode machucar. Quando há luz, você enxerga ela na sua personalidade. Fala assim, não, vou pular você, não vou atender você, a sua proposta. Qual que é a proposta do obstáculo da pedra? Nos derrubar. E aí a gente consegue ultrapassar, vencer, mas a pedra continua lá, né? A pedra continua lá. Então esse processo, a gente tem que entender ele na nossa individualidade, porque ele é diferente para cada um de nós. Quer Ô, falar, Jaque? Marcelo, eu que estava lendo aqui no Martins Peralta, na hora que você falou em pedra, Uhum. e ele fala assim, que entre Jesus e o morto havia uma pedra. Entre a claridade e a sombra havia uma barreira, um obstáculo enorme e pesado, né? Ele coloca, no estreito recinto onde Jesus presumia Lázaro, começava a apodrecer no campo do mundo exterior, onde o Cristo meditava duas entranhas realidades se defrontavam, estranhas, diferentes e antagônicas, a vida e a morte. Cá fora, com a primeira, a luz fulgurando a ribalta da natureza em festa. Lá dentro, como a segunda escuridão, a inércia. Lázaro, separado da vida, mergulhado na morte. Não podia, evidentemente, ouvir de Jesus a palavra renovadora. Uhum. Não lhe podia atender a voz de comando, suave, enérgica ao mesmo tempo. Nem simultaneamente o homem dificilmente conhecerá. Não tinha ouvidos para captar a ordem quando o obstáculo fosse removido por terceiros. O Senhor dizia, Lázaro, sai para fora. Eu achei tão interessante, porque essa pedra, ela representa muito os nossos obstáculos. Sim. E muitas vezes a gente vai precisar de terceiros ali para ajudar a tirar, né? E depois ele conseguiu ali, com a ajuda, né, dos cooperadores ali de arte e tudo, retirar essa pedra. Uhum. Então, assim, muitas vezes são os terceiros que ajudam a gente nessa relação que você colocou aí com o outro. Retirar essa pedra que nos faz ainda ter essa morte dentro da gente, né? Matando tudo aquilo que é verdadeiro mesmo, né? Tudo aquilo que é iluminado, que é vida, né? Que Cristo é vida, né? Sim. Então, eu quero que todos tenham vida, né? E tenham em abundância, né? Isso quer dizer que a gente não precisa sentir solitário na nossa caminhada e no nosso investimento para mudar isso em nós, né, Jaque? Porque a gente recebe força de terceiros para retirar essa grande pedra que fecha fecha a nossa ligação com Cristo, né? Ele fala aqui também, olha que interessante, você falou tem muito a ver com isso aqui, ó. Ele fala, se ele fala dessa questão da luz, de andar de dia, não andar de noite, tropeça porque não há luz, esse estado de Lázaro é justamente isso que você falou, Jaque. Olha, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. E aí, eles pensaram que ele estava doente, dormiu, então se dormiu estava tudo bem, tá? Essa parte aqui é 12, ó, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, aí ele fala direto, né, da morte de Lázaro, mas ele supunha que eu tivesse falado do repouso do sono, porque ele estava doente, agora estava descansando e estava bem. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Por causa, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas nós vamos ter com ele. E aí é interessante que Jesus vai despertar justamente Lázaro dessa escuridão, do não enxergar. E aí o Tomé ainda continua para ele, né? Chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, nós também vamos morrermos com ele, aí lembrando, isso aqui tem a ver com acordar para a vida nova, né? Morrer uma pessoa e nascer outra, é a reformulação, é a reforma. Aqui chegando, Jesus já encontrou Lázaro sepultado, que é essa parte que a Jaque leu. Eles falam isso lá. Havia 4 dias, gente.
Ora, Betânia estava a cerca de 15 estágios perto de Jerusalém. Eu esqueci de pegar quanto que significa 15 estágios. Depois eu busco isso para a gente, tá? Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do irmão. Gente, aí Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Porém, ficou sentada em mesa, sentada em casa, desculpa. E aí ele continua para a gente, eu vou já passando para a Jaque aqui, vamos falar só dessa questão da noite. Quando a gente dorme também, a gente tem uma representação, que é muito parecido com o que aconteceu com Lázaro dorme. Nós dormimos quando. Olha só que interessante, se a gente for associar, a gente dorme quando é noite. A gente dorme no escuro. Mesmo assim, a gente fecha os olhos. Aí a gente perde a visão. Justamente a gente não vê a luz. Quando Jesus vai despertar Lázaro do sono, ele vai tirar ele desse sono de escuridão e trazer para a luz. E aí a gente consegue entender o papel de Jesus nas nossas vidas, que é nos tirar da letargia dos nós mesmos, de sermos nós mesmos todos os dias. A gente não precisa ser o mesmo de ontem, de anteontem. Hoje a gente pode ser diferente. Então ele vem abrir esse. Olha, interessante. Para que eu acorde, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu abro os olhos. Eu vejo. Qual que é a segunda coisa que eu faço? Se estiver escuro, eu acendo a luz. Se não tiver, já vem a luz do dia para mim. Já está pronto. E a partir daí, o que, que eu faço? Quer dizer, eu levanto, né, gente? Desculpa. Abro os olhos, levanto, acendo a luz e vou para a vida. E todo esse movimento tem uma representatividade espiritual para a gente. Abrir os olhos para enxergar quem realmente nós somos e aquilo que tem que ser trabalhado dentro da gente. Acender a luz, buscar recurso. É o movimento. E olha que a luz não é nossa, ela vai chegar para a gente. E quando essa luz chega para a gente, nós conseguimos ir para a vida de uma forma diferente. E caminhar de dia, e tropeçar menos. E aí a gente interrompe aqui, e a gente começa a partir do 21, semana que vem. Tá bom? Já que é contigo. Tá, ok,